Graça e paz, meus amados amigos, irmãos, estamos aqui mais uma vez para a aula de escatologia. Estamos dando continuidade e hoje nós iremos falar sobre o tema Por que existem as guerras? Vamos ler o texto de Mateus 24, versículos 6 e 7, para que a gente possa ter a palavra de Cristo nos guiando com relação a este assunto tão importante, guerras. Veja o que diz a palavra de Deus: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Tudo isso será o início de dores. Veja essa palavra de Cristo, uma palavra profética. É muito importante a gente saber, como já dissemos no primeiro estudo, que 98% das palavras do Antigo Testamento já se cumpriram. 2% são escatológicas, vão se cumprir. Nós vamos também encontrar que 93% do Antigo Testamento já se cumpriu também, do Novo Testamento já se cumpriu também. E esta palavra de Cristo, que era profética quando ele falou, está se cumprindo no nosso meio. Quando ele disse que ainda não é o fim, evidentemente ele está se reportando também aos acontecimentos do Apocalipse, que ainda acontecerão. Mas por que as guerras existem? Por que existem as guerras, melhor dizendo? As hipóteses plausíveis para respostas conclusivas do porquê existem as guerras, elas não são possíveis, meus amados. Sabemos que existe uma série mesmo de motivos que envolve a resposta, como os conflitos políticos, os conflitos territoriais, os conflitos religiosos também, a discriminação racial, os problemas étnicos, onde os grupos se sentem superiores com a relação aos outros e buscam uma uniformidade cultural, onde as suas tradições, os seus conhecimentos, as suas técnicas, as suas habilidades, a sua língua, o seu comportamento sejam dominantes no mundo. Já tivemos isso, e ainda existem grupos que carregam a bandeira de superioridade. Mas motivos também, outros motivos, como a ignorância, a brutalidade humana, a imbecilidade humana, onde a ambição, eu acho que é interessante isso, a ambição e o desejo de subjugar os outros povos, o ser dono do mundo, é um motivo principal. E nós encontramos isso na Bíblia também, irmãos. Veja que lá no Gênesis, se a gente for desfolhar a Bíblia, lá no Gênesis, lá no capítulo 10, no versículo 8, a palavra de Deus diz assim: Cuxi gerou também Nimrode, o primeiro homem poderoso da terra. Ele foi o mais valente dos caçadores, e por isso se diz valente como Nimrode. No início do seu reinado abrangia Babel, Ereque, Acade, Calné, na terra de Sinear. Dessa terra ele partiu para a Síria, onde fundou Nínive, Reboete-ir, Calá, Rezém, que fica entre Nínive e Calá, a grande cidade. Eu queria destacar aqui que no original hebraico, essa palavra valente caçador dá a ideia de que Nimrode, ele era um caçador que subjugava o outro ser humano. Então ele foi o primeiro escravista da face da terra. Ele escravizou homens para construir uma grande torre, onde ele pudesse ter um domínio total. Ele entrou em confronto com a ordem de Deus, lá de Gênesis capítulo 1, 28, que Deus disse para Adão e Eva, Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham e subjuguem a terra. Veja, a vontade de Deus é que a terra fosse toda povoada. E aquela ordem estava valendo, mas Nimrode não queria obedecer isso.
Ele queria todo mundo concentrado num local só. É o grande problema das grandes cidades hoje, né? Todo mundo num local só. Então ele queria isso por quê? Porque ele tinha o espírito de ganância, o desejo de ser o dono do mundo, de subjugar os povos. Parece que o espírito de Nimrod invade os corações de muitos homens poderosos hoje, que têm uma ganância pela riqueza e pelo poder, às custas da escravidão, da exploração dos pobres e dos menos favorecidos. Esses são os motivos. Uma frase muito interessante foi dita por Paul Valéry com relação às guerras, né? A guerra é um massacre entre pessoas que não se conhecem para proveito de pessoas que se conhecem, mas não se massacram. Muito interessante. A guerra é um massacre entre pessoas que não se conhecem para proveito de pessoas que se conhecem, mas não se massacram. Na verdade, é isso mesmo que acontece. Os soldados que vão às guerras, eles são convocados, alistados, enviados para a frente das batalhas, sem saber os reais motivos do porquê estão lá. Eles matam e massacram outros soldados tidos como inimigos, que eles nem conhecem, só porque o comando diz para eles: vocês serão heróis da pátria. Muitos morrem pelas causas dos poderosos, que continuam vivos e felizes e mais ricos. Por que não serem heróis vivos da paz? Essa é a pergunta. Por que serem heróis mortos da pátria? Por causa da ganância dos homens. A maioria das guerras é insana. A maioria das guerras, inclusive, irmãos, poderia ter solução diplomática, mas não tem, porque os homens querem conquistar à força o que é dos outros. E tem países que têm economia bélica, economia de guerra. Quando o país que vende armas, ele não está guerreando, ele está financiando a guerra dos outros países, para que esses países venham comprar o que eles produzem. Os países que produzem armas, eles vendem as armas para os países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos, armas que já estão obsoletas para eles. E eles sabem exatamente qual o arsenal que um país subdesenvolvido tem, que não pode lutar contra eles. E eles continuam vencendo dessa forma. É o dinheiro envolvido, é o poder envolvido, é a riqueza envolvida. Irmãos, Jesus disse lá no capítulo 26, ainda não é o fim. Não tenho medo. É necessário que essas coisas aconteçam, mas ainda não é um fim. Por quê? Porque a questão da guerra ainda vai se intensificar. Como diz a palavra de Deus, lá aqui em Mateus capítulo 7, 24, versículo 15, Jesus disse assim: assim quando vocês virem o abominável da desolação, do qual falou Daniel, né? No lugar santo, quem lê entenda. Então, Jesus, ele está falando sobre esse abominável da desolação, que nós vamos entender no Apocalipse, que é a presença do anticristo, que vai juntar todos os exércitos numa guerra contra o povo de Deus. Então vai haver uma guerra muito maior. Então a presença da guerra, ela é profecia, mas ainda não é o fim, né? Também, lá em Daniel, no capítulo 9, 26, 27, ele fala sobre esse abominável da desolação. Ele diz: depois de 72 semanas, o ungido está morto, e já não haverá lugar para ele. A cidade e o lugar santo serão destruídos pelo povo do governante que virá. Olha só, o fim virá com uma inundação. Guerras continuarão até o fim e desolações decretadas. Com muitos ele fará uma aliança, tá vendo? Vai juntar os exércitos, que durará uma semana, porque na escatologia a grande tribulação é uma semana.
Mas isso a gente vai ver mais adiante. No meio da semana, ele dará o fim ao sacrifício e à oferta. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que chegue sobre ele o fim que está decretado. Ainda não é o fim. Também Jesus falou: ainda não é o fim. Esse dia, o dia do Senhor, foi destacado por 12 profetas em mais de 30 passagens no Velho Testamento. É o dia em que Deus intervirá na história e assumirá o comando da manifestação do seu poder para o juízo e para a bênção. Vejam, irmãos, que a palavra de Deus diz que existem as guerras, mas ainda não é o fim. Você vê que Isaías fala sobre o dia do Senhor, Jeremias fala sobre o dia do Senhor, Ezequiel fala sobre o dia do Senhor, Obadias fala sobre o dia do Senhor, Joel fala sobre o dia do Senhor, Amós, Sofonias, Zacarias, Malaquias, todos eles falam sobre o dia do Senhor. Então Cristo profetizou sobre as guerras, e depois que Cristo profetizou sobre as guerras, já houve duas grandes guerras mundiais. A Primeira Guerra Mundial, ela aconteceu de 1914 a 1918, irmãos, e teve 33 países que ficaram mobilizados em guerra de uma vez. Nós tivemos 74 milhões de soldados envolvidos, 10 milhões de mortos, 20 milhões de pessoas mutiladas e 208 bilhões de dólares gastos. Na época era muito dinheiro. Nós vamos ver daqui a pouquinho quanto que é gasto só na manutenção dos exércitos que existem no mundo hoje. A Segunda Guerra Mundial, nós tivemos 72 países envolvidos. Você sabe que nas guerras o Brasil se envolveu também. Então nós tivemos 110 milhões de soldados envolvidos, 50 milhões de mortos, 28 milhões de mutilados, 935 bilhões de dólares foram gastos. Isso é a fonte Deborin, Deborin, página 399. Todas as informações que eu estou dando aqui foram pesquisas feitas, que quando a gente divulgar a apostila vai ter todas as referências corretas, ok? Nós não estamos pegando informação sem dar a referência. Não estamos citando a referência aqui, porque são várias referências, mas está tudo catalogado direitinho, tá, irmãos? Fique tranquilo. Na Primeira e Segunda Guerra, morreram pelo gás, pela fome, pelos trabalhos forçados, um número aproximado de 10 a 12 milhões de pessoas. Grupos étnicos foram massacrados, como judeus, 6 milhões de judeus, eslavos, 3 milhões e meio, ciganos e outros grupos foram massacrados nas guerras, por causa da discriminação, por causa da ganância, e o povo judeu sobreviveu. Aliás, deixa eu dizer de passagem, irmãos, que o povo que mais lutou na história humana é o povo judaico, é um povo judeu. Israel é um país que, mesmo que você não acreditasse em Deus, se você estudar a história de Israel, você vai pensar assim: como esse povo conseguiu sobreviver? Só um milagre. E Yahvé, que escolheu Abraão, escolheu o povo de Israel, é que estava no comando, e está no comando. Por isso que esse povo sobreviveu. Meus amados irmãos, os valores são muito altos. Para vocês terem uma ideia, a guerra do Afeganistão e a guerra do Iraque consumiu 3 trilhões de dólares. No século XX ao século XXI, 191 milhões de pessoas morreram em combate. As principais guerras do século XXI foi a guerra do Afeganistão, 2001, 2002, nos Estados Unidos, a guerra angolana, 2002, a guerra do Iraque, 2003 a 2011, a guerra do Líbano, 2006, a guerra do chumbo fundido em Israel, 2008, 2009, a guerra civil da Síria, 2011, a guerra da Ucrânia, 2014, o conflito da Arábia Saudita, 2015, Então, tantas guerras aí. Sabe quanto que os governos gastam em armamentos, em gastos militares no mundo? Em 2013 foi feita a pesquisa
e os valores não são muitos diferentes do que é gasto hoje em 2017 e 2018, tá? Porque eles estão se repetindo, esses valores. Vejam bem, o país que mais gasta em guerra é os Estados Unidos. Ele é chamado o Senhor das Armas. Ele gastou em um ano 682 bilhões de dólares. O segundo país que mais investe em armas é a China, 166 bilhões de dólares por ano. Terceiro, a Rússia, 90,7 bilhões. Reino Unido, 60,8 bilhões. Japão, 59,3 bilhões. França, 58,9 bilhões. Arábia Saudita, 56,7 bilhões. Tinham vários outros países, eu coloquei o Brasil. O Brasil está na 11ª posição, com 33,1 bilhões de dólares por ano que ele gasta com armamentos, com os militares no país. Gente, é muito dinheiro. Por que esse dinheiro não tem outro destino? Por que esse dinheiro não é investido em outras áreas, nesses países que têm tantos problemas, meus irmãos? E além das guerras de países contra países, países que se armam para enfrentar países, nós temos o mundo travando uma guerra contra o terrorismo. Vocês se lembram do ataque de 11 de setembro de 2001 contra o World Trade Center, né, nos Estados Unidos? A guerra contra o terrorismo. E hoje nós temos uma lista de grupos, dos principais grupos terroristas da atualidade, né, que agem com intolerância, com agressividade, com discriminação. Nós temos lá em Uganda o Exército de Resistência do Senhor, LRA, e os países africanos. Nós temos o Talibã no Paquistão e no Afeganistão. Nós temos o Taliban na Índia, o Al-Shabaab na Somália, África. Nós temos o Hamas na Palestina, o movimento de resistência islâmica, né, que é o Hamas. O Hezbollah lá no Líbano, né, com os muçulmanos xiitas. Nós temos o Boko Haram na África, Nigéria, Camarão, Chad. Nós temos o Al-Qaeda na Península Arábica, né, no Iêmen, na Arábia Saudita. Nós temos hoje um grupo terrível que é o Estado Islâmico, que está concentrado no Iraque, na Síria. Além dos ataques contra isso, nós gostaríamos de destacar as guerras internas também, que os países enfrentam contra os ditadores que estão querendo dominar e subjugar o povo. Nós estamos com um problema seríssimo no Brasil, na Bolívia, aqui na América do Sul, onde seu presidente está querendo aprovar leis até contra a fé, né? Está subjugando o seu povo, passando miséria. Nós temos também guerras contra o tráfico. No Brasil, por exemplo, nós temos dois grandes grupos de traficantes de criminalidade, que é o PCC, o primeiro comando da capital em São Paulo, que está expandindo o seu poderio também em outros estados, já chegou ao Rio de Janeiro, e o Comando Vermelho. Nós temos também as guerras contra as máfias, a guerra no Brasil contra a corrupção, a guerra contra o preconceito, contra a discriminação. Então nós temos o problema econômico que leva ao crescimento da criminalidade no país. Tudo isso é guerra que nós estamos enfrentando. Então nós podemos afirmar que hoje o homem está mais preparado para matar do que para salvar. O homem investe mais em coisas que matam do que em coisas que curam. As cifras que são gastas com armas, com poderio bélico, são muito maiores do que as que são gastas em pesquisas para cura, pesquisas para prevenção, também com projetos sociais que venham abençoar as pessoas. Milhões de dólares são gastos em armamento que poderiam ser utilizados na educação, na saúde e no social. E sempre houve guerras, e elas também sempre estarão presentes no meio da humanidade até o fim, porque ainda não é o fim, né? Jesus falou até o fim. Então, ademais, a guerra é uma realidade. E de acordo com a ONU, olha que coisa interessante, a ONU ela disse que mais de 30% das guerras do mundo, tá,
têm envolvimento por motivos religiosos. Quer dizer, a gente vê pelo site Portas Abertas que o povo de Deus está sendo perseguido, que o povo de Deus sofre com os regimes totalitários. Há uma guerra, além das guerras normais, existe uma guerra contra o povo de Deus, que é muito triste. Nós precisamos orar. O mundo atual enfrenta uma guerra sem precedentes, e por isso a palavra de Cristo: vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Tudo isso será o início das dores. Terminamos aqui a nossa aula sobre guerras, dentro do sermão escatológico de Jesus Cristo, e eu quero convidar você para estar acompanhando nossa próxima aula, que será sobre a fome. A fome no mundo. Qual é essa situação? Jesus falou: haverá guerras, fomes. Então nós vamos passo a passo ali com o sermão escatológico, até entrarmos depois nos métodos escatológicos, nas correntes de interpretação do milênio e no próprio Apocalipse, certo? Então, ter paciência, vamos progredindo aqui com as nossas aulas. Bem,